E aí galera, hoje nós vamos ver o surgimento dos anões, o despertar dos elfos, o nascimento dos orcs e a batalha que rolou entre Melkor e os Valar, e todos os acontecimentos que se desdobraram até culminar nessa épica batalha. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jonatas e esse aqui é o Portal do Imaginário. Vamos dar seguimento de onde a gente parou no último vídeo. Anteriormente a gente viu que Melkor ficou na Terra-média e os Valar migraram para o oeste, para a Terra de Aman. E ali eles habitaram e estavam vivendo em relativa paz. O capítulo 2 vai relatar algumas histórias sobre Aule e Yavanna. E uma dessas histórias vai envolver o surgimento dos anões. Aule estava secretamente desenvolvendo criaturas. Essas criaturas não estavam previstas no plano de Eru Ilúvatar inicialmente. Aule criou por conta própria e essa decisão autônoma era perigosa. E por isso mesmo ele não contou para nenhum dos outros Valar o que estava fazendo. Porém, Eru não tinha segredos e foi até o encontro de Aule saber por que ele havia gerado as criaturas, uma vez que não era a sua função realizar tal tarefa. Aule vai dizer então que agiu como um filho que vê o pai fazendo algo magnífico e sente vontade de fazer o mesmo. Aule se mostra realmente arrependido do que fez e diz ao seu pai que por ele não teria problema, ele destruiria os anões. Os 7 pais dos anões nesse momento poderiam ter deixado de existir se não fosse a bondade e a generosidade de Eru Ilúvatar. Os anões estavam acuados, com medo, porque Aule já tinha erguido até o martelo para esmagar os anões. Porém, como eu já disse, não houve essa aniquilação e os anões puderam viver felizes. Porém, os anões tiveram que aguardar o despertar de todos os outros filhos de Eru primeiro, para que depois eles viessem a acordar. Então, os elfos viriam primeiro, os homens depois, e somente após o despertar desses seres é que os anões poderiam vir a existir e realizar as suas obras. Aule criou os anões duros e resistentes justamente porque a maldade de Melkor estava bastante intensa na Terra e Aule queria que eles fossem fortes para resistir a isso. E então o livro vai relatar pra gente que os anões são exatamente como a gente vê na atualidade, ou seja, esses seres cabeça dura, meio teimosos, são exatamente como o Aule os havia desenhado lá no princípio. Após esse acontecimento e a generosidade de Eru Ilúvatar para com Aule, ele se encontra com Yavanna, e então já está tudo descoberto. Todos os Valar já sabem que Aule fez os anões. E então Yavanna fala para Aule que os anões teriam pouco apreço pelas coisas da natureza, uma vez que ele ocultou dela essa criação que ele havia feito. E então Aule retruca, dizendo que não seriam apenas os anões que destruiriam as coisas da natureza, mas que os filhos de Eru também fariam isso. E Yavanna fica desesperada porque ela temia a destruição de tudo de belo e de tudo de bom que ela já havia criado até então. E ela vai ao encontro de Manwë. Como eu disse no vídeo passado, Manwë é o líder dos Valar. E então, quando existe alguma questão, é até ele que os Valar vão recorrer. E assim aconteceu com Yavanna. Yavanna foi à presença de Manwë e questionou a ele sobre como se daria essa situação, pois ela não queria permitir que os seres criados intervissem e destruíssem tudo que ela havia construído. E então Manwë vai consultar Eru Ilúvatar, que dá uma resposta para ela. E diz que ele está atento a toda a canção e nada foge ao seu controle. E então Eru deixa bem claro para Manwë que haverão seres que protegerão as criações de Yavanna. São mencionados as duas seguintes criaturas: os Ents, os pastores das árvores, e as águias. As águias são as patrulheiras de Manwë, não somente da natureza, mas elas são como que espias para Manwë, relatando o que está acontecendo por toda a Terra. E também os Ents, os pastores, esses mesmo que nós vemos nos filmes do Senhor dos Anéis. E assim, com essa questão de Yavanna e essa introdução breve dos Ents, das águias, e a criação dos anões e o seu adormecimento por parte
de Eru para que eles aguardem o nascimento dos outros filhos, a gente fecha o capítulo 2. É um capítulo curtinho, mas que traz algumas coisas importantes pra gente e criaturas que vão ser cruciais para a sequência do livro. Então, vamos dar sequência. No começo do capítulo 3, a gente vai ver que Yavanna e Oromê estavam visitando a Terra-média para ver como estavam as coisas por lá. E não estava nada bom. As criaturas estavam muito tristes, porque após a destruição das lâmpadas Illuin e Ormal, a terra estava escura. Como nós vimos, as grandes árvores apenas iluminavam a terra de Aman, ali próximo de Valinor, naquela região, que é uma região afastada. Existe um grande mar que separa a terra de Aman da Terra-média. Então Yavanna, com a sua visita, ela adormece muitas criaturas para que elas possam aguardar uma nova primavera. Porque eu até esqueci de mencionar no último vídeo, mas no momento em que as duas lâmpadas foram criadas, existiu um período chamado a Primavera de Arda. E ela foi interrompida justamente pela destruição das lâmpadas por parte de Melkor. Ou seja, Arda estava no seu apogeu, no seu melhor momento. E então Yavanna, num ato de piedade, adormecia essas criaturas para que elas pudessem aguardar um momento mais propício para regressar. Oromê também rodava por toda a Arda e destruía as criaturas de Melkor e fazia o seu melhor para que a maldade e a corrupção que era cada vez mais alastrada por toda a Arda fosse mitigada. Melkor não dormia e trabalhava nas suas obras de dia e de noite. E além de perpetrar sua maldade e corromper criaturas, ele também fortificava suas posições. Ele construiu fortalezas, fortificações, tudo para que ele pudesse prejudicar os Valar num possível ataque. E então, em Angband, ele coloca um tenente, alguém que talvez você conheça. Pela primeira vez mencionado nesse livro, nós temos Sauron. E é isso mesmo, galera. Sauron já está aqui desde o princípio dos tempos. Como a gente falou no último vídeo, ele é um Maiar. E os Maiares estão desde o princípio de tudo, juntamente com Eru Ilúvatar, e eles descem com os Valar para a Arda. E assim, Oromê e Yavanna requerem uma audiência com todos os Valar para que eles possam discutir a situação da Terra-média, já que os Elfos vão despertar e a Terra está escura e muito perigosa para que criaturas filhas de Eru despertem ali. Nessa reunião, obviamente, Túkas vai ser o primeiro a se manifestar a favor de uma luta, de um combate, de um enfrentamento para Melkor. E Túkas vai até dizer: será que nós já não descansamos demais? Será que já não restabelecemos o nosso vigor? Será que nós já não permitimos demais que Melkor espalhe a sua maldade por toda a terra? Porém, Manwë e Mandos revelam que ainda não é o momento de eles perpetrarem um ataque contra Melkor, porque naquela visão inicial, onde eles estão cantando aquela canção e tudo meio que já está pré-determinado, que os elfos despertariam na total escuridão, apenas com a luz das estrelas. E então, Varda vai realizar o seu maior trabalho. E ela vai criar cinturões e coroas de estrelas que vão trazer um brilho celestial aos céus, fazendo com que seja algo tão grandioso que o livro relata como sendo a maior obra que um Valar já realizara em toda a Arda. Essa obra magnífica é tão esplêndida que os elfos despertam justamente nesse momento, quando as últimas estrelas que Varda lança aos céus terminam de se assentar em seus lugares, os elfos despertam às margens do rio Cuivienen. E após despertar, os elfos começam a desenvolver a fala e começam a dar nome a tudo o que eles veem e conhecem a partir daquele momento. E eles ficam maravilhados com Arda e toda a sua beleza, toda a sua riqueza, em tudo o que eles conseguem ver. E eles ficam principalmente encantados com a luz das estrelas, assim como a gente já tinha falado no vídeo anterior. E eles se denominaram Quendi. Quendi significa aqueles que falam com vozes. Os Valar, apesar de terem essa presciência, eles não sabiam exatamente quando seria o momento do despertar de cada filho de Eru. E foi com surpresa que Oromê um dia, a cavalgar pela terra, encontrou com os elfos como que de repente. E ele ficou maravilhado e encantado, pois, como já disse também, apesar de terem essa presciência, os Valar, toda vez que contemplavam algo novo, ficavam maravilhados, como se aquilo fosse visto pela primeira vez,
Mesmo que eles já tivessem essa pré-concepção na cabeça, parece que quando aquilo se materializava era diferente. Eu acho que é muito parecido com o que a gente passa quando a gente tem uma vontade de algo e quando aquilo se materializa, como por exemplo, comer um sorvete. Eu sei como é mais ou menos a sensação, mas quando eu estou ali comendo o sorvete, parece que é a primeira vez e a sensação é maravilhosa. E eu acredito que era assim que os Valar se sentiam quando essas coisas que estavam previstas se concretizavam na realidade. E daqui pra frente, pessoal, vai acontecer uma coisa meio chata. Os elfos vão passar a ser chamados de vários nomes diferentes e isso pode trazer um pouquinho de confusão. Então, eu sugiro uma coisa. Pegue um papel e uma caneta e comece a anotar todos os nomes e tudo acerca dos elfos, porque os elfos vão ser muito importantes para o segmento do livro e vão ter várias divisões, subdivisões, subdivisões. Haverão muitas nomenclaturas para os elfos a partir de agora. Fica aí a sugestão. Os elfos se autodenominaram Quendi, porém Oromê, quando os encontrou, os chamou de Eldar. O que significa Quendi? Aqueles que falam com vozes. O que significa Eldar? O povo das estrelas. A gente já tem dois nomes diferentes e a gente vai ter outras subdivisões de nomes que não tem a ver com o nome élfico necessariamente, mas com os clãs que vão aparecer daqui pra frente. Faz parte do jogo, vamos ter que acompanhar isso daí de perto para que a gente não se perca ao longo da literatura, beleza? Muitos desses elfos ou Quendi tiveram medo de Oromê quando o viram pela primeira vez. Porém, houveram muitos Quendi que não se amedrontaram. E pelo contrário, se sentiram atraídos pela luz que irradiava de Oromê e de seu cavalo. Dentre esses Quendi que se amedrontaram, alguns acabaram sendo pegos por Melkor em emboscadas e ciladas. Esses elfos capturados, disse na literatura, que foram torturados, maltratados e corrompidos ao ponto de se transformarem no que nós conhecemos como os orcs. É aqui que surgem esses seres terríveis que vão infernizar a vida de todo mundo daqui para frente na Terra-média. Mas não é somente esse texto que fala sobre o surgimento dos orcs. Existem outros textos de Tolkien que falam sobre isso. Porém, aqui nesse livro é sustentado que os orcs são sim elfos corrompidos. Com o despertar dos elfos, acontece meio que uma reunião de emergência entre os Valar para decidir o que eles vão fazer. Porque como eu já havia citado anteriormente, a Terra-média estava bastante assolada pelas obras de Melkor. E os Valar temeram que os elfos pudessem ser capturados de maneira completa e arruinados. Então eles precisavam agir de maneira rápida. E dessa vez, Manwë não faz cerimônia e determina que os Valar precisam atacar imediatamente, com o perigo iminente de Melkor poder pegar os Quendi e acabar por destruí-los ou corrompê-los completamente. E então eles lançam uma ofensiva contra Melkor para a alegria de Tulkas, que já não aguentava mais esperar e queria derrotar Melkor já faz muito tempo. E então, no noroeste da Terra-média, aconteceram as batalhas mais ferozes, destruidoras e épicas que jamais se viram antes. Os elfos estavam ali no Cuivienen e como os Valar haviam cercado o seu local de habitação, eles não conseguiam perceber o que estava acontecendo. Eles ouviam alguns boatos, menções a algumas guerras e ouviam estrondos, sentiam tremores de terra, mas eles não conseguiam perceber a real gravidade e o que estava realmente acontecendo durante essa batalha ferocíssima entre os poderosos Valar e Melkor. E, após muita luta e destruição, as portas de Utumno caíram. E Melkor é capturado por Tulkas, acorrentado e colocado de joelhos com seu rosto no chão. Tulkas então transporta Melkor até os salões de mandos e lá Melkor é julgado e sentenciado a passar 3 eras nas prisões de Mandos. As prisões de Mandos não eram qualquer prisão e aqui não é igual Azkaban no Harry Potter, onde os personagens estão sempre fugindo. Quando você está preso ali nas prisões de Mandos, não tem o que fazer, você vai ficar preso ali. E acredite, pessoal, Melkor passou 3 eras lá dentro e sem nenhum sinal de saída. Com Melkor fora do jogo, agora os Valar pensavam no que fazer com os Quendi, uma vez que a Terra-média, apesar de livre do perigo da figura de Melkor, ainda tinha muitos seres malignos e a Terra estava, como a gente já mencionou, em total escuridão, apenas com as luzes das estrelas. Os Valar se sentiram desejosos de trazer os Quendi para morar consigo em Aman, na terra abençoada de Valinor. Porém, existe uma questão aí. A pergunta é, os Quendi querem partir para Valinor?
os Quendi têm interesse em sair do Cuivienen para se mudar para um lugar desconhecido, e aí começa um certo dilema. Oromê vai ao encontro dos Quendi e seleciona 3 líderes para que eles visitem Valinor e vejam se os Quendi desejam se mudar para a morada dos Valar. E assim é feito. Ingwe, Finwë e Eowê, os 3 representantes e líderes dos elfos ali que habitavam no Cuivienen, vão até Valinor para conhecer a Terra Abençoada. E não tinha como ser diferente. Quando eles chegam lá, eles ficam totalmente perplexos com a beleza e a magnitude daquele lugar maravilhoso e esplêndido. Quando eles veem as árvores, eles ficam perplexos e tomados de grande euforia e alegria, porque os elfos amam a luz, tanto das estrelas como qualquer outra. Eles são aficionados pela luz. E então os 3 líderes voltam à sua terra para dialogar com os Quendi acerca do que eles viram em Aman e tentar convencê-los a mudar-se para a Terra Abençoada. Os Vanyar são o grupo de Ingwe. Eles são conhecidos como os Belos Elfos. Os Vanyar são muito amados por Manwë e por Varda. E esse grupo não teve dificuldade em aceitar a mudança para Valinor. O segundo grupo é o grupo de Finwë, os Noldor. Esses Noldor são conhecidos por serem amigos de Aule. E a gente vai entender melhor isso mais pra frente, porque os Noldor vão ter papéis de protagonismo nesse livro. O terceiro grupo são os Teleri e eles têm 2 líderes, Eunwë Singolo e Owê, seu irmão. Esse grupo dos Teleri é bastante numeroso e ele vai se fragmentar bastante por toda a Terra, porque eles são um grupo de elfos hesitantes. Eles olham para o lugar onde estão e acabam se afeiçoando e desistem da grande jornada até a Terra de Aman. Vamos às subdivisões dos Teleri. Primeiro nós vamos ter os Nandor. Os Nandor são os ancestrais dos elfos de Treva Mata e Lothlórien. Os Sindar são os elfos que se perdem com o seu líder. O líder dos Sindar vai se apaixonar por uma personagem e vai ficar parado no tempo, literalmente. A gente vai falar sobre ele no próximo vídeo. E o que acontece é que o povo que acompanhava esse elfo também fica perdido com o seu mestre e acabam permanecendo numa região que futuramente vai se transformar no reino de Beleriand. E o terceiro e último grupo são os Falathrim. Os Falathrim se apaixonaram pelo mar e não quiseram mais ir até a Terra de Aman, ficando na região litorânea. E assim, no final das contas, apenas um pequeno grupo de Teleri se dispõe a ir até a Terra Abençoada. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, quais elfos acabaram chegando na Terra de Aman e quais foram ficando pelo meio do caminho. Mas a gente já tem mais ou menos uma distribuição geográfica e tem uma noção de como é que ficaram as coisas até aqui. Oromê liderou esse grande grupo de elfos nesse êxodo durante 1 ano. E, após o final desse período, os Noldor e os Vanyar chegaram às margens do oceano que separava a Terra-média e a Terra de Aman. E é isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse canal com aquele seu amigo nerd que também gosta desses assuntos. E, de repente, aquele amigo que já leu o livro, mas não conseguiu entender muito bem, porque são muitos nomes e tem muitas nuances no decorrer do livro. Então, aqui nesse canal eu tento explicar da melhor forma e destrinchar tudo o que aconteceu, para que você, mesmo que já tenha lido o livro e não tenha entendido muito bem, possa compreender melhor o conteúdo que você leu e possa enriquecer ainda mais o teu imaginário. Eu agradeço demais se você chegou até aqui, valeu e até a próxima.